Olá! Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 16. O calor tornava-se sufocante. Homens e animais trabalhavam devagar, aguardando a cheia, sinônimo de um longo período de repouso para aqueles que não quisessem empregar-se como operários nos canteiros de obras do faraó. Terminadas as colheitas, a terra parecia prestes a morrer de sede. Mas a cor do Nilo tinha mudado e o seu tom acastanhado anunciava a subida próxima das águas benfeitoras, das quais dependia a riqueza do Egito. Nas grandes cidades, as pessoas procuravam as sombras. Nos mercados, os comerciantes abrigavam-se sob grandes toldos estendidos entre estacas. Tinha começado o período por todos receado, a dos 5 últimos dias do ano, que não pertenciam ao calendário harmonioso que compreendia 12 meses de 30 dias. Aqueles 5 dias fora do ciclo regular, constituíam o domínio de Sekhmet, a aterradora deusa com cabeça de leão, que, rebelando-se contra a luz, teria massacrado a humanidade se os deuses não interviessem uma última vez em seu favor, fazendo crer à fera divina que estava bebendo sangue humano, quando, na realidade, estava absorvendo uma cerveja vermelha à base de joio. Todos os anos, nesse mesmo período, Sekhmet ordenava às suas hordas de doenças e miasmas que se espalhassem pelo país, e encarniçava-se em libertar a terra da presença dos seres humanos maus, covardes e conspiradores. Nos templos, as pessoas cantavam dia e noite litânias destinadas a acalmar Sekhmet. E o faraó, em pessoa, dirigia uma liturgia secreta que permitia, uma vez mais, se o rei fosse justo, transformar a morte em vida. Durante esses temíveis 5 dias, a atividade econômica quase era interrompida. Adiavam-se projetos e viagens. Os barcos ficavam no cais. Muitos campos permaneciam vazios. Alguns retardatários apressavam-se em reforçar os diques que exigiam últimos reforços, receando o aparecimento de ventos violentos, testemunho do furor da leoa vingativa. Sem a intervenção do faraó, o que restaria do país, devastado por um desencadear de potências destruidoras? O chefe da segurança do palácio de Mênfis também teria gostado de permanecer no seu gabinete e esperar pela festa do primeiro dia do ano, em que os corações, libertos do receio, se abririam com uma alegria transbordante. Mas acabava de ser chamado pela rainha Touia e não conseguia deixar de interrogar-se sobre o motivo de tal atitude. Habitualmente, não tinha contato direto com a grande esposa real e recebia as ordens do seu camareiro. Por que esse procedimento fora do normal? A grande dama atemorizava-o, como a muitos notáveis. Muito ligada ao caráter exemplar da corte do Egito, não suportava a mediocridade.
Desagradar-lhe era uma falta imperdoável. Até agora, o chefe da segurança do palácio levava uma carreira tranquila, sem louvores nem censuras, subindo os vários escalões da hierarquia sem incomodar ninguém. Tinha a arte de passar despercebido e de se incrustar no lugar que ocupava. Desde que exercera suas funções, nenhum incidente tinha perturbado a serenidade do palácio. Nenhum incidente, exceto aquele chamado. Algum dos seus subordinados o teria caluniado, almejando o seu lugar? Algum íntimo da família real tramaria a sua perda? De que erro seria acusado? Estas perguntas afligiam-no e provocavam-lhe uma insuportável enxaqueca. Trêmulo, aflito com um tique que o fazia pestanejar, o chefe da segurança entrou na sala de audiências, onde estava a rainha. Embora mais alto do que ela, Touya pareceu-lhe imensa. Prostrou-se. Majestade, que os deuses lhe sejam favoráveis e que eles... Esqueçamos as formalidades. Sente-se. A grande esposa real indicou-lhe uma cadeira confortável. O funcionário não se atreveu a erguer os olhos para ela. Como podia uma mulher tão pequena possuir uma tal autoridade? Você sabe, suponho, que um palafreneiro tentou eliminar Ramsés. Sim, majestade. E sabe também que é procurado o carreiro que acompanhava Ramsés à caça e que talvez seja o mandante do crime. Sim, majestade. Está com certeza informado sobre como avança o inquérito. Arrisca-se a ser longo e difícil. Arrisca-se. Surpreendente essa expressão. Receia descobrir a verdade? O chefe da segurança ergueu-se, como se picado por uma vespa. Claro que não. Sente-se e escute-me com atenção. Tenho a sensação de que desejam abafar este problema e reduzi-lo a um simples caso de legítima defesa. Ramsés sobreviveu. O seu agressor está morto e o seu mandante desapareceu. Por que investigar mais? Apesar da insistência do meu filho, não surge nenhum elemento novo. Estaremos reduzidos à condição de um principado bárbaro, onde a noção de justiça deixou de ter significado? Majestade, conheceis a dedicação da Guarda Real. Constato a sua ineficácia e espero que seja apenas passageira. Se alguém estiver bloqueando o inquérito, eu descobrirei. Mais exatamente, será você que o identificará. Eu? Mas a sua posição é a melhor para prosseguir em investigações rápidas e discretas. Encontre o carreiro que conduziu Ramsés a uma cilada e coloque-o diante de um tribunal. Majestade, alguma objeção? Aniquilado, o chefe da segurança sentiu-se trespassado por uma das flechas de checkmate. Como satisfazer a rainha sem assumir riscos e sem descontentar fosse quem fosse? Se o verdadeiro responsável pela agressão
fosse um personagem altamente colocado, talvez se mostrasse mais feroz do que Touia. Mas esta não suportaria um fracasso. Não, claro que não, mas não vai ser fácil. Você já o disse, e se lhe faço este apelo, não é para um trabalho de rotina. Além disso, confio-lhe uma segunda tarefa, muito mais fácil. Touia falou dos blocos de tinta falsificados e da misteriosa fábrica onde eram feitos. Graças às pistas fornecidas por Ramsés, identificou a localização e exigiu o nome do proprietário. Os dois casos estão ligados, Majestade? É pouco provável, mas quem sabe? As suas diligências vão esclarecer-nos. Pode ter certeza disso. Fico encantada. Agora, à luta. A rainha retirou-se. Abatido, com enxaqueca, o chefe da segurança perguntou-se se seu único recurso não seria a magia. Shenar resplandecia. Em torno do filho mais velho do faraó, numa das salas de recepção do palácio, dezenas de comerciantes vindos do mundo inteiro, cipriotas, fenícios, egeus, sírios, libaneses, africanos, orientais de pele amarelada, homens de rosto muito pálido vindos das brumas do norte, tinham respondido ao seu apelo. O esplendor internacional do Egito de Sete era tal que um convite para a corte era considerado uma honra. Apenas faltavam os representantes do Estado hitita, cada vez mais hostis à política desenvolvida pelo faraó. Para Shenar, o comércio internacional era o futuro da humanidade. Nos portos da Fenícia, em Byblos e em Ougarit, já acostavam barcos vindos de Creta, da África ou do longínquo Oriente. Porque o Egito haveria de manter-se reticente quanto à expansão desse tráfego, sob o pretexto de preservar a sua identidade e tradições. Shenar admirava o pai, mas censurava-lhe não ser um homem do progresso. No seu lugar, teria procedido à drenagem da maior parte do delta e à criação de numerosos portos de mercadorias na costa mediterrânea. Tal como os seus antepassados, Sete estava obcecado pela segurança das duas terras. Mas, em vez de desenvolver um sistema defensivo e preparar o exército para uma guerra, não seria melhor estabelecer um comércio com os hititas e, se necessário fosse, pacificar os mais belicosos, enriquecendo-os? Quando subisse ao trono, Shenar aboliria a violência. Odiava o exército, os generais e os soldados. O espírito limitado dos militaristas, dos quatro costados, o domínio pela força bruta. Não era assim que se exercia o poder com as melhores probabilidades de o fazer perdurar. Um dia, um povo vencido tornava-se vencedor e revoltava-se contra o ocupante. Porém, aprisioná-lo numa rede de leis econômicas que apenas uma pequena casta compreendia e dominava, eliminaria rapidamente
qualquer tentativa de resistência. Shenar agradecia ao destino ter lhe proporcionado a posição de filho mais velho do rei e sucessor imediato do trono. Com certeza de que não havia de ser Ramsés, agitado e incompetente, quem o impediria de realizar os seus sonhos de grandeza. Uma rede comercial à escala do mundo civilizado, do qual seria o senhor absoluto, alianças à medida dos seus interesses, uma única nação onde desapareceriam os particularismos e os hábitos. Haveria projeto mais exaltante? Pouco lhe interessava o Egito. Servir-lhe-ia de base de partida, é verdade, mas em breve seria demasiado pequeno. O Sul, mergulhado nas suas tradições, não tinha qualquer futuro. Quando Shenar, porém, tivesse vencido, instalar-se-ia num país acolhedor, de onde controlaria o seu império. Habitualmente, os comerciantes estrangeiros não eram recebidos na corte. Com o seu acolhimento, o sucessor de Sete vincava a importância que lhes conferia. Assim, preparava um futuro que desejava próximo. Convencer Sete a modificar a sua atitude não seria fácil, mas um soberano, por muito que respeitasse Maat, não devia submeter-se aos imperativos do momento? Shenar julgava-se capaz de utilizar os argumentos certos. A recepção foi um grande sucesso. Os comerciantes estrangeiros prometeram a Shenar oferecer-lhe os mais belos vasos confeccionados pelos seus artesãos. Enriqueceria assim a sua coleção, famosa em todo o Oriente Próximo e até em Creta. O que não seria ele capaz de sacrificar para adquirir um objeto perfeito, de curvas delicadas e cores harmoniosas? O prazer de possuir era completado pela avidez do olhar. Só em frente dos seus tesouros, Shenar se sentia preenchido por um prazer que ninguém lhe poderia roubar. Um dos seus informantes aproximou-se depois de ele ter terminado uma conversa animada com um negociante asiático. Um aborrecimento, murmurou o informante. De que gênero? A sua mãe não se contenta com os resultados das investigações oficiais. Shenar fez uma careta. Um simples capricho? Muito mais do que isso. Quer ser ela a investigadora? Convocou o chefe da segurança do palácio. Um incapaz, encostado à parede, pode tornar-se incômodo. Vamos deixá-lo agitar-se. E se conseguir resultados? É pouco provável. Não seria bom avisá-lo? Receio uma reação imprevisível, pois os imbecis são inacessíveis ao raciocínio. Além disso, não descobrirá nenhuma pista concreta. Quais são as suas ordens? Observar e manter-me informado. O informante eclipsou-se e Shenar voltou para junto dos seus convidados. Apesar da sua irritação, fez boa figura. Ai, ai, ai.
É. Vamos ver, né? O que se segue. Tá bem? Aguardemos o próximo capítulo com as novas. Até lá. Obrigada por estarem aqui acompanhando, viu? Ó, não esquece, tá bom? Deixe seu like, tá? Tchau.